A mensagem de hoje, o tema dela é a Universidade da Fé. Uma reflexão sobre a vida de Elias. Querido, durante os anos da pandemia, as crianças foram proibidas de ir para as escolas, não é verdade? E eu vejo pelo meu neto, no início ele amou, achou uma delícia não ter que ir para a escola. Não tinha que levantar cedo, não tinha que fazer aquelas tarefas. Mas depois de um tempo, ele foi ficando meio injuriado de ter que fazer aula online, começou a ficar bravo, chateado, com saudade da escola. E até mesmo os educadores reconheceram o quão pernicioso, o quão ruim foi para as crianças não estarem na escola. E todo aquele esforço de ter que levantar, de ter que estudar para a prova, tudo, no final eles acabaram percebendo que valia a pena, que era muito melhor do que ficar em casa. Eu citei esta ilustração porque a gente muitas vezes é como essas crianças. A gente não quer passar pela universidade da vida. A gente não quer passar pela universidade da fé. A gente quer que as coisas sejam mais fáceis. A gente não quer aprovação, não quer passar pelas lutas. A gente quer, na verdade, que as coisas caiam do céu no nosso colo. Mas eu quero dizer para vocês, filho e filha, que Deus não age assim. Para que você cresça na fé, você vai ter que passar por todas as etapas da universidade da vida, da universidade da fé. E eu quero mostrar para vocês que mesmo quando a gente passa pelas lutas, pelas provas e pelas tribulações, isso não é uma evidência de que algo está errado. Ao contrário, é uma prova de que algo está certo. Porque Hebreus capítulo 12, versículo 6 diz assim: porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. Então a disciplina é a prova de que Deus é seu pai e está te tratando como filho. Amém ou não? Porque o pai tem que disciplinar o filho, o professor tem que dar provas e testes para os seus alunos, e Deus também faz isso na nossa vida. Hoje eu quero refletir com vocês as lições que o profeta Elias aprendeu na Universidade da Fé, que está relatada ali no primeiro livro dos Reis, capítulo 17. Nós vamos ler os primeiros versículos, e eu quero aqui trazer 4 lições muito práticas que você tem que guardar para a vida inteira, porque são extraordinárias na nossa vida. Amém? É uma reflexão de um período na vida do profeta Elias. Lá em 1 Reis, capítulo 17. A primeira lição é a respeito do procedimento da fé. Como é que Deus trabalha para que você cresça na fé? O procedimento da fé que eu quero trazer aqui para você, querido, em primeiro lugar, é que somente após a obediência, diga assim, somente após a obediência, Deus mostra o próximo passo. Lá no versículo 1 de 1 Reis 17, diz assim: então Elias, o tesbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho, nem chuva haverá nestes anos, segundo a minha palavra. É dura coisa essa, né? Deus falar para o profeta: ó, você vai até o rei, e você diga assim: ó, você está em pecado, você é um rei corrupto, e por causa disso, não vai chover na terra por 3 anos e meio. Já pensou, gente? Porque hoje em dia a profetada gosta de trazer palavra de bênção, né? Principalmente se a pessoa para quem ele vai profetizar é aquela que pode lhe favorecer. Elias, naquele momento, ele se torna o inimigo público número 1 de Israel. Ele sabia que aquilo era perigoso, mas ele obedeceu, a despeito do perigo que corria.
Mas a gente percebe que somente após a obediência, Deus lhe mostrou o próximo passo. Presta atenção, diga assim: somente após a obediência, Deus lhe mostrou o próximo passo. E a gente vê isso no versículo 2. Veio-lhe a palavra do Senhor dizendo. Então primeiro, Elias obedeceu o primeiro comando. Depois, Deus deu o próximo comando. É muito importante você entender isso, porque a gente não gosta que Deus revele em etapas. A gente queria que Deus desse o mapa todo, revelasse de A a Z, sim ou não? Quem aqui está diante de um problema, de uma dificuldade, de uma prova que você queria saber como é que é o fim? Não vai saber. Porque Deus não age assim. Ele te dá o comando, você obedece, aí Ele mostra o próximo passo. Deus nos dá uma ordem, nós obedecemos. E aí Deus mostra o que vem a seguir. Depois Deus dá uma outra ordem e a gente obedece e Ele dá novamente a direção. Então isso é desconfortável. Eu confesso para vocês que é para mim. É para você ou não? Eu queria que Deus mostrasse uns 20 passos de cada vez, mas muitas vezes Ele não obedece. Elias aprendeu a obedecer cada ordem que Deus lhe dava. E aí então ele perguntava: e agora, Senhor, qual é o próximo passo? Eu quero mostrar para vocês que isso é um padrão de Deus. O mesmo aconteceu com o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo era um homem que era muito religioso, porém não tinha encontrado a Deus. E um dia, indo para Damasco, para levar e prender, na verdade, buscar cristãos que estavam lá para levar presos para Jerusalém, ele tem um encontro com Jesus. Jesus aparece para ele, ele ouve uma voz do céu, vê um brilho, ele cai cego e Deus então lhe dá um comando, uma ordem. Está lá em Atos capítulo 9, versos 4 a 6, que diz assim: e caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: quem és tu, Senhor? E a resposta foi: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Jesus revelou tudo? Não. Deu o primeiro comando: vá para Damasco. E lá, vá até a rua chamada Direita. E procura Ananias, um homem que vai orar por você e vai te dizer o que fazer. O que Paulo fez? Obedeceu. Então diga assim: Deus dá o comando e a gente tem que obedecer. Depois Deus dá o próximo passo. Esse é o procedimento do tratamento de Deus em relação à nossa fé. O mesmo aconteceu com Noé. Noé, todo mundo sabe, né? Que Noé foi o homem que recebeu o comando de construir uma arca, num tempo que nunca havia chovido na terra. Até os cientistas dizem que houve um tempo em que não chovia, porque havia uma camada de umidade no firmamento, e que o mundo inteiro era como uma estufa, não tinha os polos, não tinha o polo norte gelado, o polo sul gelado, e que só depois de algo cataclísmico que passou a haver chuva sobre a terra. Pois bem, nós que cremos na Bíblia sabemos que isso aconteceu com Noé. E lá em Hebreus 11, 7, a Bíblia diz assim: pela fé, diga pela fé, Noé, divinamente instruído acerca dos acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem pela fé. Então vejam, Deus deu a ordem para Noé sobre acontecimentos que ele não sabia como seriam. Mas Deus falou: você construa uma arca, porque virá um dilúvio e você vai salvar a sua família. Então Deus faz assim, gente: dá a ordem, a gente obedece, as coisas acontecem e depois Ele dá a próxima ordem. Então o texto diz: sendo temente a Deus, e temor a Deus significa obediência, aparelhou uma arca para a salvação da sua casa, pela qual condenou o mundo.
Para a gente é muito fácil, parece que Noé é uma história de criancinha, né? Mas saibam vocês que em muitas culturas primevas, antigas, existem relatos da história do dilúvio. O Código de Gilgamesh, por exemplo, da Babilônia, também conta a história do dilúvio. Foi real, existem fósseis, por exemplo, no Grand Canyon, em lugar altíssimo, de peixes cravados nas rochas, fósseis do dilúvio. O dilúvio foi uma realidade, mas Noé não morreu no dilúvio. Por quê? Porque ele obedeceu, e porque obedeceu, salvou a sua família. O mesmo aconteceu com Abraão. Hebreus 11:8 diz assim: pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber por herança, e partiu sem saber para onde ia. Veja um padrão de Deus se repetindo. Abraão, eu tenho uma grande obra na tua vida. Eu vou fazer de você uma grande nação. Eu vou engrandecer o teu nome. Eu vou abençoar você extraordinariamente. Só que é o seguinte, sai da tua terra, da tua parentela, e vai para a terra que eu vou te mostrar. Deus não mostrou nem para onde ele ia. Só disse, vai andando. Você já se sentiu assim? Deus te mandando, vai andando. Para onde, Senhor? Não te interessa. Na hora certa eu te mostro. O mesmo exemplo nós temos em Sara. Hebreus 11:11 diz, pela fé também a própria Sara recebeu poder para ser mãe, não obstante o avançado de sua idade, pois teve por fiel aquele que havia lhe feito a promessa. Ela também seguiu com Abraão, ela também creu na promessa, ela também caminhou em direção à sua bênção, porque primeiro, diga assim, primeiro vem a obediência, e depois Deus revela o que ele tem de plano. Mas é passo a passo. O caso de Josué também é extraordinário. Josué, durante 40 anos, foi o capitão de Moisés. Moisés morre antes de entrar na terra prometida, e Josué é aquele que conduz. E ele tem um encontro com o anjo do Senhor um dia antes da grande batalha. Ele tinha que enfrentar uma cidade murada, uma cidade poderosa chamada Jericó, cujas muralhas eram intransponíveis. Agora, Deus dá o plano para Josué. Imaginem, ele é um guerreiro, uma pessoa que venceu muitas batalhas no braço, com a intervenção de Deus certamente, mas o modus operandi era absolutamente normal, era guerreando, espada contra espada. Mas agora Deus fala assim, o plano da batalha é o seguinte, vocês durante 6 dias vocês vão rodear essa cidade. Não abram a boca, imagine, né? Já pensou 6 dias rodeando sem falar nada? No 7º dia vocês vão rodear 7 vezes. E depois que vocês rodearem a 7ª vez, vai tocar as trombetas e vocês vão gritar. Irmãos, que coisa bizarra. Que plano bizarro é esse? Mas o que ele fez? Obedeceu. O que aconteceu depois da obediência? As muralhas caíram. Glória a Deus, você pode aplaudir o Senhor? Eu estou citando vários exemplos da Bíblia para você saber que foi assim antes, é assim agora e será sempre assim. Moisés, esse é um exemplo extraordinário, né? O texto de Josué diz assim, pela fé ruíram as muralhas, 11:30, Hebreus 11:31. Pela fé ruíram as muralhas de Jericó depois de rodeadas por 7 dias. Pela fé, Raabe, a meretriz, não foi destruída com os dos desobedientes, porque acolheu com paz os espias. Que coisa tremenda. E Moisés então? Moisés é algo extraordinário, gente. Moisés viveu muitas, mas muitas ordens de Deus que não faziam sentido. E ele obedeceu. E porque obedeceu, Deus o usou poderosamente. Foi assim com todos esses homens da fé. Não pense que não vai ser assim com você também. Amém? Glória a Deus. Olhe para a pessoa do teu lado e diga assim, obediência vem primeiro. Então, qual é o procedimento da fé? Não pergunte a respeito do dia da manhã.
se você está vivendo o dia de hoje. Faça no dia de hoje o que Deus te mandar. Jesus disse, basta a cada dia o seu próprio mal, a sua própria guerra. Não pergunte a respeito do mês que vem, se você está vivendo a semana de hoje. Aguarde o comando de Deus. O próprio Jesus nos ensinou isso. Em Mateus 6,34 ele diz, portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Agora, você sabe por que você pode dar o primeiro passo, sem saber todos os outros? Quantos querem saber isso? Porque o Deus que te trouxe até aqui, é o mesmo Deus que promete te conduzir em triunfo. Glória a Deus. 2 Coríntios 2,14 diz, graças porém a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo. Diga sempre, nos conduz em triunfo. Quando você conduz a sua própria vida, você vai ter derrotas. Mas se você deixa que Ele te conduza, Ele sempre nos conduz em triunfo. E por meio de nós, manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Então a primeira lição é o procedimento da fé. Como é que é o procedimento da fé? Deus dá ordem, você obedece, e aí Deus revela o próximo passo. A segunda lição que a gente vê na história de Elias é sobre a preparação da fé. Os versículos 2 e 3 de 1 Reis 17 diz assim, veio-lhe a palavra do Senhor dizendo, retira-te daqui, vai para o lado oriental e esconde-te junto à torrente do Queribe, fronteira do Jordão. Gente, você já ouviu falar de rios intermitentes em lugares desérticos, que eles aparecem no período da chuva e depois desaparecem, né? A gente chama isso de tributaries em inglês, né? São os afluentes que aparecem e desaparecem. Para vocês terem uma ideia, esse ribeiro de Querite, ninguém sabe exatamente onde ele é. Nenhum arqueólogo, nem historiador, as pessoas têm ideia da região, mas não sabem que rio é esse. De tão pequeno e insignificante que ele era. Mas Deus manda Elias para lá. Elias, gente, ele um dia seria usado no Monte Carmelo de uma forma extraordinária, contra 850 profetas do inimigo, de Baal e Aserá. Seria tremendo o que Deus fez ali, mas ele não estava pronto. Então Deus ensina Elias através do isolamento. Levou Elias para um lugar onde ele podia ser escondido daquele rei poderoso que o odiava e queria matá-lo. E Deus o leva para um lugar onde ele se esconde. Então, gente, muitas vezes Deus vai te ensinar através do isolamento. Num primeiro momento, a gente pode dizer que Deus escondeu Elias no ribeiro de Querite por causa da ira do rei. Mas deixa eu perguntar para você, Deus precisava disso? Deus precisa esconder o profeta dele, ou ele não podia acabar com o rei lá do céu? Podia ou não podia? Mas Deus tinha um propósito na vida de Elias. Elias precisa crescer. Porque no momento que Deus fosse fazer o milagre, Elias era parte do milagre. Foi Elias que, cheio do Espírito, chama os profetas de Baal e Azerá para fazer um desafio. Ah, é? Baal é Deus? Então vamos fazer um desafio, vamos construir um altar, vocês constroem e eu construo. A gente põe um sacrifício, joga água e vamos ver que Deus que vai responder com fogo. Deus que responder com fogo, esse é Deus. E todo o povo de Israel foi lá. E vocês sabem que Elias nesse momento estava cheio do Espírito, ele não tinha medo nenhum do rei. E ele ficou rindo, brincando, cadê o Deus de vocês? Enquanto os profetas, né, de Aserá e Baal ficavam se dilacerando, gritando para ver se Baal respondia com fogo. E nada. O seu Deus está dormindo? Ele foi viajar? Leia o texto que você vai ver. E nada aconteceu. Aí Deus falou, Deus, prova que tu és o Senhor. E glória a Deus. Aplauda ao Senhor.
Mas naquele momento ele não estava pronto, querido. Então muitas vezes Deus, Ele precisa nos ensinar e preparar a nossa vida para que a fé cresça. Eu imagino que cada dia que não chovia, o rei Acabe falava: aquele profeta desgraçado, eu pego ele e mato. Cada vez que ele via que a economia estava acabando, estava indo de mal a pior, ele dizia: é culpa do profeta, eu vou matar esse profeta. Elias não estava pronto para enfrentá-lo, então Deus o afastou. Lá em 1 Reis 18:4, a gente sabe que o perigo era tão grande que Jezabel começou a matar os profetas. Vejam que 1 Reis 18:4 diz: porque quando Jezabel exterminava os profetas do Senhor, Obadias tomou 100 profetas e de 50 em 50 os escondeu numa cova e os sustentou com pão e água. Não era brincadeira, era de verdade, era uma guerra verdadeira. Elias não estava pronto, então Deus deixou eles na solitude. Mas Deus queria que Elias ficasse só, não porque ele não pudesse defendê-lo, mas para que Deus ministrasse a ele. Quantos aqui já passaram por um momento de solidão? Talvez você esteja vivendo esse momento agora. As coisas não estão acontecendo, você olha para frente e nada está acontecendo. Você olha para os lados, os inimigos estão se levantando e você fala: meu Deus, o Senhor não vai me ajudar, o Senhor não vai me dar a vitória. E Deus fala: espera, você está aí na solidão, mas eu estou com você, eu estou tratando de você, amém? Então, esse é o padrão de Deus também. O grande herói da Bíblia, José, também ficou na solidão quando o jogaram numa cova. Os próprios irmãos fizeram isso. Ele também ficou na solidão quando o jogaram num calabouço. Mas quando chegou a hora, Deus o tirou do calabouço para a sala do trono, para se tornar o governador do Egito. Irmãos, Deus, Ele é um Deus que conhece o seu futuro, mas você vai ter que viver o seu presente, passo a passo, crendo e confiando, até que Ele realize o milagre na sua vida, amém? E muitas vezes a solidão é algo muito ruim da gente experimentar. A vida de Moisés, solidão é algo clássico. Moisés viveu 120 anos, gente. 40 anos no Egito, diga Egito. 40 anos no deserto, diga deserto. E depois de 80 anos, Deus o chama para ser o libertador. E aí ele viveu mais 40 anos conduzindo o povo no deserto. Eu li uma ilustração tremenda que eu quero falar para vocês, para que vocês guardem para sempre, porque vale para nós também. Moisés viveu 40 anos no Egito, aprendendo a ser alguém. Depois ele viveu mais 40 anos no deserto, aprendendo a ser ninguém. E depois ele viveu os seus últimos 40 anos, aprendendo que Deus pode pegar um ninguém e fazer dele um alguém. Glória a Deus, você pode aplaudir o Senhor? É lindo isso, né? Os primeiros 40 anos ele estava aprendendo a ser alguém, ele foi treinado em toda a educação do Egito, era o país mais poderoso do mundo, sabia de tudo, sabia as técnicas da guerra, da astrologia, conhecia várias línguas, e ele se achava, gente, ele aprendeu a ser alguém. Aí Deus falou: você acha que você está pronto? Ele foi lá e matou, né, o egípcio para defender um hebreu, e aí teve que fugir para o deserto. E teve que viver fazendo uma coisa que para o egípcio era vergonha, que é pastorear a ovelha. Era a pior atividade que tinha na época para um egípcio. Então ele ficou 40 anos aprendendo a ser alguém, depois ficou 40 anos aprendendo a ser ninguém. Perdeu tudo que tinha, perdeu fama, perdeu posição, e Deus ensinou aquele homem a não ser nada. E muitas vezes Deus faz isso com a gente, viu, gente? Quando ele começa a olhar, o indivíduo fica topetudo, ele fala: vou dar um corretivo nesse camarada. Vou ensinar ele a ser ninguém. Aí quando Moisés falou: pô, eu não sou nada mesmo. Pronto, a minha vida está acabando. Aí Deus fala: Moisés, você vai ter que voltar para o Egito. Porque você vai libertar o meu povo. Ele falou: pera lá, Senhor, agora eu não quero.
Eles vão perguntar: quem é que me mandou? Aí Deus revelou o nome. Não, mas eu sou gago. E Deus usou ninguém e transformou ele o maior de todos os profetas do Velho Testamento, o grande herói do povo de Israel. Amém? E Deus pode fazer isso com a tua vida, meu querido. Creia nisso. Então você, quando está num período de preparação, não despreze os dias da preparação. Porque há muita gente que perde a bênção, porque sai do propósito de Deus, porque não aguenta os dias da preparação. A terceira lição que eu quero mostrar para vocês aqui nesse texto é a respeito da provisão da fé. Diga primeiro assim: o procedimento da fé. Em segundo lugar, a preparação da fé. Em terceiro lugar, a provisão da fé. Os versículos 4 a 6 de 1 Reis 17 diz assim: beberás da torrente, e ordenei aos corvos que ali mesmo te sustentem. Foi, pois, e fez segundo a palavra do Senhor. Retirou-se e habitou junto à torrente, ou o ribeiro, ou o córrego, ou como a gente diz no interior, o córrego de Querite, fronteira ao Jordão. Os corvos lhe traziam pela manhã pão e carne, como também pão e carne ao anoitecer, e bebia da torrente. Então Deus, gente, proveu na vida de Elias, enquanto ele estava ali escondido, por corvos e dando água do ribeiro de Querite. Os corvos vinham de manhã e à noite. E eu quero dizer para você que os corvos são scavengers. Esse é um termo no inglês que significa aquele que come de bicho morto. Por isso, na Bíblia, eles são pássaros imundos. Mas eles trouxeram carne para Elias todos os dias, 2 vezes por dia. E outra coisa, eles são pássaros que roubam dos outros. Eles não têm poder para caçar ninguém, então eles veem uma carcaça, então está lá o leão comendo, ele desce lá e come o seu pedaço. Então, além de comer carne podre, eles também são ladrões. Mas Deus mudou a natureza deles de maneiras que eles foram pegar carne de animal que tinha acabado de morrer, ainda estava muito bom para comer, e eles não comeram para si, eles levaram para o profeta de Deus. Eu quero te dizer que quando Deus quer prover na sua vida, Ele usa quem Ele quiser, até os corvos. Você está entendendo? Capite, meu irmão? É isso que Deus faz, Ele provê. E Deus provê para quem tem fé, para quem fica no propósito. Deus comandou os corvos na vida de Elias. Jesus multiplicou os pães e peixes, e Ele ainda faz isso hoje. Talvez você fale: mas da onde virá o sustento para a minha família? Virá do Senhor. Ele está te dizendo: continua obedecendo, continua sendo a minha vontade, que eu vou cumprir na sua vida. Eu li certa vez que muitos são enganados pelas suas necessidades e pela sua ganância. A necessidade, quando falta, faz muitas pessoas se desviarem. Ou então, quando tem muito, ou que tem uma visão de querer muito, também pode ser desviado. A provisão sempre virá de Deus. Se nós confiamos nas pessoas, nós vamos receber o que as pessoas têm para dar. Se nós confiamos no dinheiro, nós vamos receber só o que o dinheiro pode dar. Se nós confiamos em nós mesmos, nós vamos obter somente aquilo que nós conseguimos. Mas se nós confiarmos em Deus, nós vamos receber aquilo que Deus pode fazer e pode dar. Em quem você prefere confiar? Eu prefiro confiar em Deus. Eu e minha casa serviremos ao Senhor, disse Josué. Amém, irmãos? Glória a Deus. Deus, um dos nomes compostos de Deus é Yahweh Ireh, mais comumente ouvido em português, Jeová Jireh. O Senhor proverá.
Diga assim: o Senhor proverá na minha vida, o Senhor proverá na minha família, o Senhor proverá para a minha descendência, porque eu sou dele. E a última lição que a gente vê nesse texto diz respeito ao propósito da fé. 1 Reis 17:7 diz assim: mas passado dias a torrente secou, porque não chovia sobre a terra. Quer dizer, Elias profetizou que não ia chover, e ele recebeu as consequências da sua palavra profética. E aqui eu quero dizer para você, meu querido, que Deus também tem propósitos para a sua vida. E o propósito de Deus vai fazer com que a tua fé aumente. Eu imagino que Elias deve ter perguntado: Deus, e agora? Por que o ribeiro secou? Acabe continua querendo me matar? Para onde eu vou? E eu quero dizer para você que às vezes o ribeiro seca. Em algum momento da sua vida, ou da minha vida, todos nós vamos viver momentos em que o ribeiro seca. É o seu negócio que começa a diminuir, começa a ter um problema. É a sua saúde que pode começar a dar algum sinal de problemas também. São amigos que estão ao seu lado que vão embora, que te deixam, se mudam, até morrem. Eu me lembro que eu sempre fui muito próximo do Alcides, e eu falava com ele: ó, a minha combinação com Deus é você viver até 95 anos. Não, primeiro eu falava 85. Aí quando foi chegando 85, eu falei: ô Alcides, eu já mudei, viu? Agora não é mais 85, agora é 95. Depois eu descobri que a Adriana, a filha dele, fazia a mesma coisa. Esse era o meu plano. Porque eu não conseguia pensar na minha vida sem ter um amigo do meu lado, me dando conselho, dividindo comigo as lutas e tudo. Mas os planos de Deus não são os nossos planos. Deus pode muitas vezes retirar de você o seu querite. E o tempo dos corvos pode acabar também. Mas qual era o propósito de Deus para a vida de Elias? O que Deus ensinou para Elias, Ele quer ensinar para você e para mim também. Em primeiro lugar, Deus está querendo ensinar o seguinte: que a nossa fé não deve estar centrada nas bênçãos de Deus, mas no próprio Deus. Entenda uma coisa: tudo que Deus te dá é bênção de Deus, mas não é disso que você tem que depender. Não é da tua conta bancária, não é da tua saúde, não é da tua inteligência, não é da tua beleza. Não são as oportunidades que você criou ou que Deus oportunizou. É em Deus. Deus não quer trocar, não quer que você adore a sua bênção. Ele quer que você adore o abençoador, amém? E quando a gente vê a história de Elias, o texto diz que primeiro o ribeiro secou. Mas Elias não saiu dali. Elias só partiu dali quando Deus lhe ordenou. Eu vou ler de novo o versículo. Passados dias a torrente secou, porque não chovia sobre a terra. Mas foi logo em seguida que Deus vem e fala: levanta-te e vai para a terra de Sarepta, onde lá eu ordenei uma viúva para prover para você. Deus comandou os corvos, mas ordenou uma viúva que pudesse prover para Elias. E eu quero te dizer que Deus já está comandando o corvo ou a viúva ou quem quer que seja, para que a sua vida tenha a provisão necessária. Deus não mandou Elias para os ricos daquela região. Mandou para uma viúva que estava com um filho, com pouca comida e que ia acabar. Quando Elias chegou para ela, falou: o que você tem para comer? Ela falou: só tem um pouco de farinha para fazer um pão, um bolo. Eu e meu filho vamos comer e vamos morrer. E Elias falou: não, dá primeiro para mim. Folgado esse profeta. Dá primeiro para mim. E ela obedeceu. Querido, obedeça o comando de Deus. E quando ela obedeceu, nunca mais a farinha e o azeite
terminaram até que a seca terminasse. Deus multiplicava todos os dias. Amém. Mas Elias não foi quando o ribeiro secou, ele só foi quando Deus ordenou. Diga assim: primeiro vem a ordem, depois a obediência, depois a provisão, depois vem outro comando, depois a obediência e depois a provisão. Conta-se que na Alemanha, no inverno muito rigoroso, havia uma viúva com um menino de 12 anos. E o mantimento estava acabando. E a lenha também estava acabando. E um dia o menino, na escola dominical, ele ouviu falar da história de Elias, de como Deus proveu através dos corvos. O que ele fez? Ele deixou a porta aberta. E a mãe dele falava: filho, você vai deixar a porta aberta? Está frio, nós estamos com pouca lenha. Mãe, eu vou deixar a porta aberta para os corvos entrarem. E um dia, o prefeito da cidade, isso foi lá pelo século XIX, mandou um seu funcionário para dar uma rodada na cidadezinha, para ver se alguém estava precisando de alguma coisa. E ele viu aquela porta aberta, ele entrou e falou assim: gente, por que vocês estão com a porta aberta nesse frio? O menino entrou e falou assim: porque eu estou esperando os corvos trazerem a provisão para mim e para minha mãe. Aquele homem era um cristão, conhecia a história, e ele disse: então a partir de agora, por toda a vida de vocês, eu vou ser o corvo que vai trazer a provisão. Glória a Deus! Queridos, a fé, ela cresce na nossa vida através de um processo. E o processo de Deus não pode ser pulado. Assim como alguém não se forma, não recebe o diploma, se não passar por todas as provas e por todos os anos. Deus quer que você creia nele, que você confie nele, que você o obedeça. Obedeça o comando que ele te dá, porque ele te ama. E ainda que você não saiba o que está diante de você, ele sabe. Eu já vivi o suficiente para saber que Deus sempre esteve adiante de mim. Eu já vivi muitos milagres na minha vida, mas um detalhe: eu nunca acertei o que Deus ia fazer. Sabe o que é nunca? A Lília adora saber o que é o futuro. Deus te falou o que vai acontecer, eu não, e não me interessa. Eu só sei de uma coisa: ele vai fazer, do jeito dele, ele vai fazer. Se eu e você nos mantivermos no caminho, na obediência, ele vai fazer, porque ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. Ah, mas por que ele faz na vida de uns e não faz na vida de todos? Ele faz na vida daqueles que andam em obediência. Sem a obediência não virá a bênção, meu irmão. Então entenda, o procedimento é: obedeça e depois eu dou o próximo comando. Deus é um Deus que trabalha de maneira processual, paulatina, gradativa. Provê para cada momento, mas o que ele tinha para Elias era um momento extraordinário no Carmelo, onde todos os falsos deuses seriam envergonhados e o nome do Deus Todo-Poderoso seria exaltado através de um homem que foi treinado na solidão, vivendo em obediência, sem sentir nada e sem enxergar um palmo diante de si. Deus quer te levar para esse momento, não de glória para o seu nome, mas de glória para o nome dele. Mas isso só acontecerá se você caminhar na universidade da fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. E fé tem como substantivo sinônimo a obediência. Muitas vezes a Lília pergunta para mim: você está crendo? Ela está perguntando muitas vezes para mim se eu estou sentindo. E eu confesso para vocês que às vezes eu sinto, e às vezes eu não sinto.
Eu digo para ela, eu estou crendo porque eu estou obedecendo. Eu estou caminhando em direção à tua promessa para a minha vida. Não importa o que você sente, importa o que você faz. Onde você vai? Qual é o caminho que você toma? É o caminho da obediência ou o seu próprio caminho? E nunca se esqueça, não coloque a sua esperança e nem a sua fé nas bênçãos de Deus, mas no Deus das bênçãos. Você pode não ter nenhuma ideia do que Deus vai fazer, mas ainda assim pode confiar que Ele vai fazer. Um passo de cada vez. One step at a time. No inglês a gente fala. Ainda estou com a cabeça aqui falando inglês, porque, gente, eu fiquei um tempo lá. Falei muito inglês, então a cabeça ainda está aqui. Diga assim, um passo de cada vez. Querido, o Senhor está te esperando lá. E há uma coroa da justiça, há uma bênção, há algo que Ele quer derramar sobre a sua vida, mas através da obediência. A universidade da fé pressupõe esses 4 passos. O propósito de Deus para Elias nunca foi o Querite, o ribeiro de Querite, mas o Carmelo. O propósito de Deus para a sua vida não é a prova, mas a glória e a honra para o seu nome. Mas você não chega lá se não passar pela prova, permanecendo em obediência. Amém? Feche os seus olhos, querido. Na história dessa igreja, nós tivemos uma grande prova recentemente. No início da pandemia, primeiro veio uma enchente que destruiu quase que tudo dessa igreja. E quando nós conseguimos nos levantar e deixar a igreja pronta para inaugurar depois da enchente, veio a pandemia. E eu confesso para vocês que eu não consegui enxergar o que Deus podia fazer. Eu dizia, meu Deus, como é que nós vamos sobreviver? Como é que nós vamos pagar as contas, o aluguel, os salários? As pessoas não vindo, elas não vão trazer as suas ofertas. E um dia, clamando a Deus, às 3 horas da manhã, Deus falou comigo, Ele disse, não olhe para as circunstâncias, olhe para mim, porque o que eu estou para fazer é algo que é muito maior do que você imagina. E Deus fez, irmãos, esta igreja passou pelas lutas e ela explodiu, Deus ampliou a nossa visão. E hoje a igreja está espalhando pelo mundo inteiro. E Deus está dizendo para você, eu sou um Deus fiel. Confie em mim, permaneça na minha vontade e você vai ver o milagre que eu vou fazer. Muitas vezes na solidão, muitas vezes na rejeição, na perseguição dos inimigos, muitas vezes no momento que você se sente mais fragilizado, é nessa hora que Deus vai dizer, eu sou Deus fiel para aqueles que creem em mim. Então, meu querido, eu quero primeiro me dirigir a você que está me vendo aqui pela internet, e você que talvez esteja aqui. O primeiro passo de obediência que você precisa dar é entregar o seu coração para Cristo. É dizer, Senhor, sozinho eu não consigo. É maior do que as minhas forças. Eu não sei como fazer. Mas eu quero me render a Ti. Quero entregar a minha vida ao Senhor. E eu não estou falando de uma religião, não estou falando de um encontro com Deus. Com um ato de fé e de obediência, de convidar a Cristo como Senhor, como aquele que vai dirigir o seu barco no meio da tormenta. Se você quiser entregar a sua vida para Cristo, eu quero te ajudar a fazer essa oração. Onde você estiver, levante a sua mão e eu vou orar com você e por você. Há alguém aqui? A igreja fica com os olhos fechados. Graças a Deus por essa vida. Fica com a mão levantada. Há mais alguém? Graças a Deus por essa vida. Graças a Deus por essa vida. Eu quero pedir que você saia do teu lugar e venha aqui à frente. Eu vou orar com você. E hoje Deus vai fazer algo novo na tua história. Pode sair, não tenha vergonha. Hoje é hora, é tempo de Deus fazer um milagre. Mas esse é o primeiro passo de obediência que você precisa tomar. Você que está nos assistindo pela internet,
Você pode olhar esse QR Code que está aí, colocar o seu celular. Pode chegar aqui, queridos. Pode vir. Olha, gente, vamos aplaudir o Senhor. Deus é Deus. Ele conhece o seu futuro. Ele conhece a sua história. E hoje você está entregando para Ele. Põe a mão no seu coração. Diga: Senhor Deus, eu creio em Jesus Cristo como meu Salvador e como Senhor da minha vida. Eu entrego a minha história, Pai, e eu decido obedecer. Hoje eu dou o primeiro passo de fé, em obediência, confessando a Jesus como meu Senhor e meu Salvador. Eu te recebo em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Por favor, vocês sigam os diáconos. Eles vão orar por você, mas parabéns por essa decisão. Hoje vai começar uma nova história. Fica de pé, igreja. Põe a mão no seu coração. Senhor, aqui está o teu povo. Essa história que nós vimos na vida de Elias é a nossa história, Senhor. Cada um tem o seu próprio rei Acabe. Cada um tem as suas próprias lutas. Muitas vezes todos nós passamos pela solitude. Mas, Pai, nós queremos ter a fé de Elias. Que a tua palavra diz, Senhor, que era um homem comum, sujeito às mesmas tentações. E ainda assim, pela fé, ele comandou que parasse de chover e não choveu por 3 anos e meio. Senhor, eu sei que o Senhor tem para cada um de nós aqui experiências, ó Deus, em que nós vamos ser levantados nessa terra para que o teu nome seja glorificado, Pai. Mas isso não vem de uma hora para outra. Isso vem pelo processo de obediência, passo a passo. Senhor, não permitas que a gente desvie. Não permita, Senhor. Fala, Espírito Santo, com a tua igreja quando estivermos nos desviando, para nos trazer de volta para o caminho. Mas nós vamos ver o Deus de Elias. Nós vamos ver o Deus de Elias, assim como Eliseu disse: onde está o Deus de Elias? Senhor, nós vamos viver experiências em que as pessoas vão dizer: onde está o Deus do Lamartine? Onde está o Deus do João, do Alberto, da Maria, da Giovana? Nós vamos experimentar isso, Deus, porque vamos permanecer firmes na tua obediência. Levante a mão para o céu e diga: Senhor, eu escolho obedecer a tua palavra na minha vida. Eu declaro que jamais me desviarei da tua vontade, e não vou tomar decisões sem que o Senhor mande, porque eu quero estar no centro da tua vontade. A minha confiança não está nas bênçãos, mas está no Deus das bênçãos. A Ele toda a honra e toda a glória, em nome de Jesus. Amém. Aleluia.